Colocando para gravar, ainda temos determinados aspectos para trabalhar em slides. Hoje, sem falta, dou uma palavra para vocês, que eu passo esses slides lá no grupo da sala de vocês, tá bom? Então, vamos aqui para um compartilhamento de tela. E aí a gente tem o seguinte, né? Grande Depressão. Gente, não é depressão, é grande depressão. Por quê? O pessimismo. Ô, Flávio, Pode falar? isso aí tá em que página? Rapidinho. Ah, tá. Peraí, deixa eu. Aqui eu vou localizar para vocês. Eu falei para vocês irem na página 19, que nós vamos ler o texto da página 19. Mas a Grande Depressão, deixa eu para lá, deixa eu localizar para vocês, está na página 12, para ficar mais exato aqui. Então vamos lá. Gente, então vamos aqui para a página 12, né? Para quem quiser acompanhar na apostila, aprofundamento da crise econômica estadunidense e expansão da crise para outros países do mundo. Naquele momento, já nos anos 20, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram o grande motor econômico do mundo. Os Estados Unidos compravam café brasileiro, os Estados Unidos compravam trigo da Argentina. No pós-guerra, né, eles estavam injetando recursos econômicos na recuperação econômica da Alemanha. A América Latina, outras regiões como a Colômbia, El Salvador, Panamá, também eram dependentes dessa economia dos Estados Unidos. Flávio, e a África e a Ásia? A África e a Ásia, naquele momento, ainda eram, em grande parte, colônias. Então, você tem um mundo mais fechado. E aí, essa crise é exportada, se eu posso assim usar o termo, para outros países do mundo. E aí, gente, o movimento foi esse aqui. Qual? A deflação. O que é a deflação? É a queda dos preços das mercadorias. Mas você pode cair o preço da mercadoria. Se você não tiver dinheiro para comprar, o mercado não se regula. Você pode jogar lá no chão. Eu não tenho dinheiro para comprar. Que foi acompanhado por uma redução do lucro dos empresários. Redução do lucro dos empresários leva a uma redução de salários, que por vezes leva a demissão. Então, gerou-se aqui, né? Eu não sei usar os recursos técnicos que o PowerPoint me oferece, mas eu queria fazer uma espécie de roda, né? Deflação leva a queda de preço de mercadorias, que leva a redução do lucro dos empresários, que leva a redução dos salários, que leva a demissão. Como a Ana Júlia me perguntou na aula passada, sobre a crise econômicas e pobres, né? Os pobres são os primeiros a sentir, os últimos a se recuperarem. Mas dessa vez foi muita gente que sentiu, com a falência de quase 100 mil empresas. Gente, imagine 100 mil empresas falidas. Isso nós estamos falando lá na década de 20. Imagina, 100 mil. Se hoje em dia 100 mil empresas no mundo falirem no mundo, é uma coisa muito grande, imagina só naquele momento. Lembra? Você falência de quase 100 mil empresas pelo mundo. Viu? Queda do valor dos produtos agrícolas e perda das propriedades. Então, gente, que nem eu falei, a crise de 29 atinge o setor agrário, o setor industrial, o setor imobiliário, o setor bancário. Ela atinge todos os setores. E o cenário, né, que era de grande euforia durante a década de 20, vai ser de grande desespero no início dos anos 30. Gabriel, tá. Certo. Continuando aqui, meninos, prejuízo a investidores estrangeiros. Falência de bancos e empresas. Eu falei com vocês na aula passada o seguinte, nono ano, banco, você tem um trem que é para lascar a vida do sujeito, é um banco. Mas, sem ele, tampouco
a sociedade funciona. Ou enviarei sim, Sara, muito bem lembrado, tá? Eu envio sim. E aí, menino, sem essas instituições bancárias, ou sem grande parte delas, as empresas não têm onde pedir um empréstimo para poder saldarem suas dívidas e outras coisas mais, ou até mesmo aumentar o seu campo de investimentos. O que acontece? Quebra generalizada. Que não falei, é um ciclo, gente. Quebra uma empresa, quebra o fornecedor de matéria-prima, manda embora o empregado, quebra outra empresa. E assim vai gerando um ciclo vicioso. E aí, gente, o governo tenta rever essa situação, primeiro com medidas protecionistas por parte do próprio governo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Podem abrir o chat para falar no microfone ou podem me responder pelo bate-papo. O que é o protecionismo alfandegário? Ou o que são essas medidas protecionistas? O que são essas medidas protecionistas? Sabem, gente? É como se fosse um esquema para priorizar, aumentar os impostos para exportar algo no mercado interno do país. A Júlia e o Matheus responderam aqui. Vamos pegar a resposta dos dois, porque não, uma necessariamente não exclui a outra. São taxas colocar, é como se fosse o esquema para priorizar o mercado interno do país. Pessoal, são taxas colocadas sobre produtos importados. Então, você taxa, por exemplo, o café brasileiro, a soja brasileira e outras coisas mais, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, para proteger o mercado deles lá. Então, é uma taxa que você cobra de produtos que vêm de outros países. Qual é o objetivo? Você fortalecer o mercado interno. Tá certo. Como o Matheus mesmo colocou aqui. E a Júlia também. É o aumento de impostos. O aumento de impostos para que a mercadoria nacional seja proibida, seja protegida contra a concorrência estrangeira. Agora, gente, protecionismo alfandegário funciona para algumas coisas e outras não. Eu acabei de dar o exemplo do próprio Estados Unidos com o café brasileiro. O café brasileiro é muito consumido nos Estados Unidos. Quem é produtor aqui, quem é filho de produtor, sabe disso melhor do que eu. Mas eles mesmos, nos Estados Unidos, não produzem café. Eles produzem soja, eles produzem milho, eles produzem etanol, mas café eles não produzem. Então, quando eles taxam esse tipo de produto brasileiro, é uma espécie de retaliação que eles fazem com alguma guerra comercial. Naquele momento, o objetivo era proteger e dar um fortalecimento, como o Matheus falou, no mercado interno. Ver sair daquele buraco. Saiu? Não. Já respondendo, saiu? Não. Bom, voltando aqui, gente. E aí, meninos, o mundo quebra em 1929. Não somente os Estados Unidos. E vou fazer uma pergunta curiosa. Qual foi um dos primeiros países a se recuperar da crise de 29? Escrevam no chat, gente. Qual vocês acham? Chutem aí. Não, Júlia. Errou. Exatamente, Ana Júlia. O Brasil. O Brasil. O mundo ficou espantado com o Brasil naquele momento. Foi um dos primeiros países. Por quê? Porque mudou completamente a sua política econômica. E tinha ali um líder naquele momento. Quem era o líder brasileiro? Quem chegou ao poder por uma revolução em 1930? Getúlio Vargas. E aí nós vamos ver a política varguista que colocou o Brasil na vanguarda de uma recuperação econômica na década de 30 e que assombrou, de certo modo, o mundo. Mas isso é assunto para nós quando nós fomos trabalhar República das Oligarquias. E o Matheus me perguntou em aulas passadas, né, a respeito desse capitalismo de Estado, vamos dizer assim, esse capitalismo intervencionista.
O Brasil saiu naquele momento da crise graças a esse capitalismo de Estado. Flávio, ele funcionaria hoje em dia? Não sei, provavelmente não. Mas aí eu vou falar sobre as especificidades que fizeram o Brasil sair dessa crise tão rápido. E o próprio presidente dos Estados Unidos, né, o Franklin Delano Roosevelt, esteve no Brasil e ficou espantado. Falou, como é que vocês estão se recuperando bem? Ele ainda falou, né? Mas o Brasil naquela época era muito mais pobre do que era hoje em dia. Bom, vamos voltar aqui. Fortalecimento de movimentos socialistas no período por conta da crise do liberalismo e pela crise de 1929 não ter atingido a União Soviética. Gente, 2 países europeus ganharam destaque neste fortalecimento das ideias socialistas. Quais foram eles? A Rússia e outro mais? Não, a Rússia já era socialista. Alemanha e Itália. Curiosamente, foi aonde se implantaram 2 dos piores regimes ditatoriais da Europa. Por quê? O nazismo e o fascismo crescem como um antídoto, como uma oposição ao socialismo. E aí, na Itália, já na crise de 29, né, Mussolini já estava no poder. E na Alemanha, não. Na Alemanha, o Hitler estava jogado para escanteio. Né? Tenta dar um golpe na década de 20, mas não dá muito certo. Então, ele é jogado para lá. Nós vamos ver esses casos no próximo capítulo, no capítulo A4, aí, né? O nazifascismo. E aí, meninos, na Europa, a solução para a crise foi brutal. Qual foi brutal? O nazismo e o fascismo. E antes que vocês falem, professor, mas o Hitler era muito inteligente. Que inteligente? Pelo amor de Deus, Hitler era um idiota. E não é um idiota só não, porque não é um idiota só apenas por ter cometido crimes contra a humanidade. Só isso aí já daria um título de idiota dele, o maior dos idiotas, né? O maior dos genocidas. Nem idiota, não, genocidas. Idiota também por condução da Alemanha durante a própria guerra e por política econômica. Mas isso eu vou deixar para a gente ver depois. No outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, aí já na década de 30, meninos, vieram as eleições de 1932. De um lado, do Partido Republicano, estava o então presidente Herbert Hoover, e com a defesa de que a economia voltaria à normalidade sem a intervenção do Estado. Lembrando que a crise de 29 ocorreu durante o governo dele. E ele virar e falar assim, não, vai tudo voltar ao normal uma hora. Gente, você virar e falar isso para uma pessoa no meio do desespero, você deve ser pancada da cabeça, só pode ser. Ou você quer tomar um soco, você quer tomar um tiro na cara, sei lá, alguém que você quer. E no Partido Democrata estava Franklin Delano Roosevelt, com a defesa da intervenção do Estado na economia e introdução de reformas no capitalismo. Meninos, volto a repetir, isso aqui é socialismo? Pelo amor de Deus, gente, não é socialismo. São ideias de John Maynard Keynes, sei lá, quem aí fala inglês mais fluentemente pode, mais fluentemente, não falo fluentemente, não falo nada de inglês, não. Pode ler o nome dele para mim. Mas o que diz a teoria do Keynes? Fala que o Estado sim deve mexer na economia sem alterar a estrutura de livre mercado, sem alterar a estrutura de lei da oferta, procura e outras coisas mais, mas ele deve atuar sim. Deve atuar sim. E nas eleições de 1932, gente, Roosevelt ganha com o pé nas costas. Para vocês terem uma ideia, é o único presidente da história dos Estados Unidos eleito para 4 mandatos. Durante o governo dele, foi aprovada a reeleição ilimitada.
Então, foi um caso único na história dos Estados Unidos. Ele foi eleito em 1932, reeleito em 36, eleito novamente em 1940 e a sua última eleição em 1944, sendo que ele morre em 1945. Depois que o Roosevelt morre, eles acabam com essa permissão. Então foi só ele. E qual foi o poder do Roosevelt, gente? O poder do Roosevelt foi trabalhar de uma maneira nova na economia, mas também trabalhar com aspectos emocionais do povo dos Estados Unidos. Acender nessa população uma chama de otimismo. Gente, você chega no. Vamos supor, tentar fazer uma comparação bem grosseira aqui. Você chega num médico desesperado, fala assim: meu Deus, eu fui diagnosticado com câncer. Se o médico virar para você e falar assim: Luiz, pode preparar. Você vai sair de lá e, se não tiver estrutura, você até se mata. Agora, se o médico virar para você e falar assim: não, nós vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades, eu estou aqui para ajudar, existe isso, isso e aquilo. Foi assim que o Roosevelt trabalhou com a população dos Estados Unidos, gente. Ele pegou uma população desesperada, tem que ter um porto seguro. Alguém. Exatamente, Matheus. Exato. O líder nessa hora é aquele camarada que você olha e fala: opa, eu posso confiar que eu estou sendo bem dirigido. E o Roosevelt foi isso para a população americana. Por isso que, para essa mesma população, até os dias de hoje, ele é considerado o segundo maior presidente da história dos Estados Unidos. Você deixa o seu nome da história, quando você pega um cenário em crise, você contorna isso. Vargas fez isso no Brasil. Tem o nome dele na história. O nome dele positivo na história. Roosevelt fez isso nos Estados Unidos. Então você entrega algo melhor. Quem foi o primeiro? Ana Jura, Abraham Lincoln, o presidente da Guerra Civil. O fato dos Estados Unidos dele ter mantido a unidade naquele cenário de desespero, no caso do Lincoln, o credenciou para muitos ser o maior presidente da história dos Estados Unidos. Inclusive o Obama. Obama elogiava muito o Lincoln. E como afrodescendente que é, né, o Obama, tinha ali, digamos ali, o povo, né, dele tinha uma dívida para com o Lincoln. Então, e aqui, para alguns, inclusive, aí depende, né, de quem para quem, de onde para onde, o Roosevelt é esse maior presidente da história dos Estados Unidos. E o que ele fez, ele pegou esse país, gente, destroçado. E quando ele morre em 1945, ele entrega um país vitorioso numa guerra. Ele morreu curioso, ele morreu poucos dias antes do Hitler. Os dois morreram no mesmo mês, abril de 1945. Acho que o Roosevelt morreu dia 12, dia 17 de abril, e o Hitler se mata dia 29, dia 30 de abril, não sei. Curioso, né? Então, voltando aqui, gente, ele ganha, e com qual proposta? Com a proposta keynesiana. Eu vou interferir na economia. Eu vou mexer em determinados setores. E aí, pessoal, começa uma recuperação. Não uma recuperação acelerada, mas começa uma recuperação da economia. Num programa chamado New Deal, que seria um novo acordo, um novo tratamento. Então, definição de New Deal. O New Deal foi uma série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. Então, foi um programa econômico de intervenção estatal colocado em prática pelo Roosevelt. Alívio, assistência
Eram os 3 As, né? Alívio, assistência e agora o terceiro A que eu esqueci. No caso português, né? Em inglês não sei não. Para quê? Para ajudar a economia a sair desse buraco. E aí, meninos, começa uma recuperação, mas ainda não é aquela recuperação plena, como os grandes defensores do Roosevelt diz. A década de 30 ainda foi uma década muito difícil, mesmo durante o governo dele. Mas a concessão de crédito para recuperação de bancos, os limites ao mercado financeiro e a quebra do padrão ouro para impressão de moeda, quebra temporária, deram um alívio econômico. Primeiro, os bancos que não fecharam, mas que estavam bem capengas, eles tiveram ali um reforço um reforço para que eles não pudessem fechar. Um crédito dado pelo próprio governo dos Estados Unidos. Outro ponto, limites ao mercado financeiro. É necessário colocar limites ao mercado financeiro? É. Lembra lá que eu falei sobre a venda de título de empresas fantasmas? Pois é. É um exemplo. E outro ponto, o que é a quebra do padrão ouro? Gente, a segurança da moeda de um país está medida de duas formas. Primeiro, o dólar, que é a moeda internacional, e segundo, a quantidade de estoque de ouro que um país possui. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar assim, olha, por um tempo, vamos aqui eliminar, não, vamos arrumar um jeito de nós colocarmos um pouco de ouro no mercado para dar dinamismo ao dólar. É a segurança que eu ofereço para vocês que esse dinheiro vai poder girar e vai poder oferecer riquezas. Então começa. Outras coisas mais, gente. Programa de seguro-desemprego foi criado nesse momento. A fila da sopa, que para o estadunidense, a fila da sopa é uma vergonha, mas foi criada, era o que se tinha. Então foi dada uma segurança social para que as pessoas começassem a sair da crise. Principalmente quem? Principalmente os mais pobres. Sendo que a plena recuperação da economia dos Estados Unidos vem com a Segunda Guerra Mundial. Aí a indústria volta a se acelerar, tendo mercado. Tendo a Europa para comprar dela novamente. Ah, Flávio, e depois do fim da Segunda Guerra Mundial, eles quebraram de novo? Não. Aí eles foram diminuindo a produção ou adaptando. A indústria de armas produziram outros bens, enfim. Em outro momento eu posso falar isso para vocês. Então, continuando aqui, queridos, a gente tem, né, a crise de 2008, que nós vamos ler daqui a pouco, que eu vou passar para o meu último slide para voltar. Alguns filmes que tratam muito bem deste momento. Então, pegando aqui da direita para a esquerda, primeiro a gente tem Tempos Modernos, que é um clássico, né, do Charles Chaplin, que trabalha com essa questão da industrialização, da segunda revolução industrial, do Fordismo e a situação do trabalhador naquele momento, de uma forma bem humorada. Um clássico do cinema. Então, é um filme de quase 100 anos, mas que ainda você assiste e fala assim, nossa, que parece que é tão atual, né? Parece ser tão atual. Pegando aqui o do centro, o de cima, A Luta pela Esperança, também filmaço, gente, filmaço. A história, né, eu falei com vocês dele na aula passada, volto a repetir, do James Dean Braddock, história real. Boxeador, que estava em ascensão na carreira, havia feito vários investimentos no mercado de ações e com a crise de 29 ele foi mais um que se viu com uma mão na frente e outra atrás da noite para o dia. E aí, meninos, pra vocês terem uma ideia, ele deixa de ser boxeador para trabalhar em cais de porto, carregando mercadorias e outras coisas mais.
E aí ele ganha a chance de uma luta bem pesada, né? E ele vai para a luta enfim, veja o filme aí. Se eu não me engano, está disponível no YouTube. Filme muito bom mesmo, que trata, né, do período antes de 29 e do período pós-29. Mostrando, né, ele quebra, o empresário dele quebra. Tem uma cena no filme, gente, pra vocês terem ideia, que ele vai lá na casa do empresário dele, né? Tipo assim, fala assim, pô, eu tô na miséria, quase passando fome, eu tô desesperado, e aquele filho da mãe daquele empresário tá lá vivendo tudo bem, não perdeu a casa dele e tudo mais. Aí ele bate na porta da casa do empresário dele, como boxeador, podia dar uma coça no empresário dele. Na hora que ele abre a casa na hora que o empresário dele abre a casa está toda aberta assim, fala assim, ó, se a gente não conseguir nada, eu vou ter que vender a casa também. O empresário falando com ele vê, fala assim, não, não tá ruim só para mim, não. Vale a pena ver, filmaço, filmaço. Todos aqui que eu selecionei são muito bons, inclusive o de baixo, Os Intocáveis. Que filme fantástico também. Década de 80, o filme foi feito da década de 80, né? Com o Sean Connery, que é um ator inglês que faleceu outro dia, e Andy Garcia, o Kevin Costner e agora esqueci quem interpreta o Al Capone. Trabalha justamente com o Al Capone e as manobras que o Al Capone fazia nos anos 20 para poder se safar vendendo bebidas no período que a lei seca determinava a proibição do uso de bebidas. Gente, outro também que vocês podem ver, quem gosta de filme, veja. Fantástico, interpretações assim muito boas mesmo. Ele lembra um pouco aquele filme que a Netflix produziu há algum tempo atrás, Estrada Sem Lei, que mostra a caça, né, do Bonnie, daqueles dois bandidos, da década de 20 também, Bonnie e Clyde. Lembra um pouco, né? Acho que é a mesma produção, é o mesmo ator principal. Esse filme é bruto demais da conta. Mas assim, brutal mesmo. E o da esquerda aqui é o Grande Gatsby, que é um filme adaptado de um livro, um livro clássico de literatura americana, que também trabalha com essas questões da década de 20, do luxo, dos novos ricos, né, da década de 20, e como eles ainda eram rejeitados dentro da sociedade americana. Então, todos aqui, não é que. Bom, vejam e falem assim: o Flávio está certo ou o Flávio está errado. Os Intocáveis, até algum tempo atrás, tinha na Netflix, inclusive eu vi ele na Netflix, né? Mas ele não está mais, infelizmente. E o Grande Gatsby eu acho que tem na Netflix, sim. Tá? A Luta pela Esperança no próprio YouTube e o Tempos Modernos também, acho que vocês encontram no YouTube. Tempos Modernos é aqui. Exatamente. Exatamente. E fala até do Al Capone, que foi preso. Fala. Ô Matheus, tem uma cena nesse filme que é fantástica. Né? O principal capanga do Al Capone mata um policial. Um dos poucos policiais honestos que tinha em Chicago. E aí ele é preso no alto de um prédio. E aí começa a provocar o Elliot Ness, que é o policial chefe ali do esquema de caça ao Al Capone. Ele começa a provocar, Matheus, eu sou o seu amigo, eu dei tanto tiro nele que eu vi a cara de desespero. Ele pega e fala assim, você quer saber, você vai encontrar com meu amigo aqui agora, e joga do alto do prédio, gente. Mas que cena assim, que eu tinha que falar e arrepiar. De tão bruta que ela é. Vejam. Acho que você vai gostar, Matheus. Eu vi um filme, não sei, verdade, Alcatraz. A gente viu o tempo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é sim. Sim, o índice de criminalidade estava muito grande naquele momento. Sim, sim. E tempos modernos, eu acho que a Janice já passou para vocês, né? As turmas, quando eu falo de tempos modernos, elas sempre me lembram disso. Pessoal, para terminarmos a aula de hoje aqui, na próxima aula a gente vai trabalhar mais com esses aspectos aí na própria apostila. Vamos aqui, né? Crise de 2008, um paralelo com a crise de 29. Deixa eu ver aqui. Fiquei curioso. Pode ver, Matheus. Se você achar, veja. Não sei onde ele está atualmente.
Na verdade, é o duelo entre o Eliot Ness, que é história real. Eliot Ness foi um policial de Chicago muito respeitado. Por quê? Porque ele era um dos poucos que não se corrompia. E aí ele falou assim, olha, aqui eu não posso confiar em ninguém. Eu tenho que arrumar outros 3 para encarar essa comigo. E aí, com ele mais 3, eles vão desbarateando todo o esquema de corrupção da polícia de Chicago. Nossa, o esquema de corrupção e o próprio Al Capone também. O Al Capone era traficante de bebida, mas ele é pego em imposto de renda. Um contador, que inclusive também mostra atuação no filme, ele fala assim, eu sei mexer bem com números. Aí o Eliot Ness vira para ele e fala assim, você vai ter que agora aprender a mexer com arma, que você vai estar armado, eu confio em você. E o contador aprende a tirar bem. Bom, vale a pena ver. Esse também é muito bom. Se vocês viram Estrada Sem Lei da Netflix e gostaram, vão gostar desses Os Intocáveis. Lembrando que a gente tem 2 intocáveis, né? Esse da década de 80 e um francês, que é aquele do cadeirante com o Omar Sy, do cadeirante, que tem aqui cuidador dele, o camarada todo doido. Mas vale a pena ver os 2, na verdade. São 2 filmados. Gente, caramba, eu falei tanto que acho que não vai dar tempo nem para ler a, a, vai dar tempo nem para ler o, a apostila, não. Então, na próxima aula, a gente lê a apostila, porque, por enquanto, eu vou fazendo a chamada, tá bom, queridos? Deixa eu interromper o compartilhamento. Essa parte, crise 29, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, geralmente aquelas que os alunos assistem e falam assim, nossa, isso aqui é muito bom, assistem. Não que aquela obrigação, eu vou. Não, eu gosto disso, eu participo, e isso é muito bacana, gente. Ano passado eu tive uma boa participação, acho que esse ano também eu vou ter nesses assuntos, porque esses assuntos são muito bons. Eu entendo. Até nós, professores de história, temos nossos assuntos preferidos, gente. Vamos lá, gente. Ademar, chamar. Presente. Ok. Alice, Presente. Alice Soares. Alice Soares. Alice Vieira. Alice Vieira. Ana Júlia. Presente. Ok. André. Presente. Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Ok. Isaac. Presente. Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. João Paulo. Júlia Breder. Presente. Júlia Faria. Júlia Faria. Júlia Vieira. Ok. Larissa. Larissa. Letícia de Sá. Letícia de Sá. Letícia Lima. Letícia Lima. Lucas. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Maria Yasmin. Mariana Mendes. Presente. Mateus.
Presente. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Sara. Presente. Vitor Presente. e Vitória. Vitória. Ok, gente. Vou interromper a gravação aqui. A gente tem 1 minuto e 50 de aula aqui, né? Hoje nós vimos ler também Crise de 2008, um paralelo com a Crise de 29. Eu vou deixar isso para amanhã. Então, amanhã vocês estejam com as apostilas em mãos, que nós vamos trabalhar com os textos base, né, da própria apostila, fazendo aquele mesmo esquema. Lembrando que hoje ainda também deixarei o slide lá para vocês e postarei essa aula no YouTube, tá bom? Então, dados todos esses recados, gente, vocês já estão liberados. Agradeço demais, né? Eu senti que muitos de vocês se interessaram pelo assunto. Vejam os filmes, se puderem, ou quando puderem, que eu recomendei, que todos eles, volto a repetir, todos eles são muito bons, acho que vocês vão gostar. E é isso, gente. Obrigado por tudo. E amanhã teremos as leituras de texto, tá bom? Veja assim, Matheus, é muito bom. É muito bom mesmo, tá bom? Agradeço demais